Então, pessoal, shalom, shalom. Shalom! Então vamos começar a leitura em Vaikra, conhecido como Levítico, o 9 e o 10. Vamos ouvir Maria lendo. E vê-se passar que no 8º dia Moshe chamou Arão e seus filhos e os Zerranim de Israel e disse a Arão: toma um bezerro por oferta pelo pecado e um cordeiro por oferta queimada, sem defeito, e os ofereça diante de Yahweh. E os filhos de Israel tu falarás, dizendo: tomai um cabrito dentre os bodes, por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada. Também um novilho e um cordeiro, por oferta de shalom, para sacrificar diante de Yahweh, e ofertas de alimento misturado com azeite. Portanto, hoje Yahweh aparecerá a vós. E eles trouxeram aquilo que Moshe ordenara diante do Mishkan da congregação, e chegou toda a congregação diante de Yahweh. E Moshe diz: isto é o que Yahweh ordenou, que vós devesse fazer, e a beleza de Yahweh apareceu a vós. E Moshe disse a Arão: vai para o altar e oferece tua oferta pelo pecado, e tua oferta queimada, e faz expiação para ti e pelo povo, e oferece a oferta do povo, e faz expiação por eles, como Yahweh ordenou. Arão, portanto, foi ao altar e matou o bezerro da oferta pelo pecado, que era dele. Os filhos de Arão trouxeram o sangue até ele, e ele imergiu o seu dedo no sangue e colocou no chifre do altar, e despejou o sangue ao pé do altar. Mas a gordura e os rins e o lóbulo sobre o figo da oferta pelo pecado, ele queimou no altar, como Yahweh ordenou a Moshe. E a carne e a pele ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele degolou o holocausto, e os filhos de Arão apresentaram a ele o sangue, o qual ele aspergiu por todo o redor do altar. E eles apresentaram a oferta queimada a ele, com os pedaços dela, e a cabeça, e ele os queimou no altar. E ele lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo, e tomou o cabrito, o qual era a oferta pelo pecado do povo, e o matou, e ofereceu pelo pecado como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada e a ofereceu conforme a maneira prescrita. E ele trouxe a oferta do grão e tomou do punhado dela, e a queimou no altar, além do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o cordeiro por um sacrifício das ofertas de shalom, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram a ele o sangue, o qual ele aspergiu sobre o altar em redor. E a gordura do novilho e do cordeiro, a cauda, e o que cobre as entranhas, os rins e o lóbulo sobre o fígado. E eles puseram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos e a coxa direita, Arão moveu por uma oferta movida diante de Yahweh, como Moshe ordenou. E Arão levantou a sua mão para o povo e abençoou, e desceu havendo feito oferta pelo pecado, e queimou a oferta e a oferta queimada, e as ofertas de shalom. Então Moshe e Arão vieram para o Mishkan da congregação, e saíram e abençoaram o povo. E o povo e a beleza de Yahweh apareceu a todo o povo. E ali veio um fogo diante de Yahweh e consumiu a oferta queimada, e a gordura que estava sobre o altar. Quando todo o povo viu, gritou e caíram nas suas facas. Então nós terminamos o 10 aí, e o 9, e nós vamos começar no 10, e a gente vemos aí que teve a manifestação do Criador, né, com o fogo queimando. Então não precisou colocar o fogo no altar, porque o fogo desceu e o queimou. Então mostrando ao povo de Israel que o Criador estava com ele.
Mas mesmo assim eles negaram o Criador depois da morte de Moshe e depois da morte do seu sucessor, Yahushua ben Nun. Então vamos continuar no 10. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, tomaram cada um deles o seu incensário, e puseram fogo, e puseram incenso e ofereceram fogo estranho diante de Yahweh, que ele não lhes ordenou. Então tudo aquilo que a gente faz que não é ordenado pelo Criador é fogo estranho. Então nós não morremos por não ser olho por olho, mas nós pecamos e somos cortados do meio do povo, porque nós oferecemos um fogo estranho ao Criador. Então na verdade continua o salário do pecado sendo a morte, mas não morremos no dia que acontece esse pecado. Continua. E ali saiu o fogo de Yahweh e os devorou, e eles morreram perante Yahweh. Então Moshe disse a Arão: isto é o que Yahweh falou, dizendo: eu serei Kadosh para aqueles que se aproximaram de mim, e diante de todo o povo eu serei exaltado. E Arão manteve o seu silêncio. E Moshe chamou Mishael e Safã, os filhos de Uziel, o tio de Arão, e disse: chegai perto e carregai vossos irmãos diante do lugar Kadosh, para fora do acampamento. Assim eles chegaram perto e os levaram suas túnicas para fora do acampamento, como havia dito a Moshe. E Arão disse, e Moshe disse a Arão, Elazar e Itamar, seus filhos: não descobrireis vossas cabeças, nem rasgarei vossas roupas. Então era costume entre as nações, quando acontecia alguma coisa triste, bem triste mesmo, aí a pessoa rasgava a veste, né? E descobria a cabeça e ficava de cabeça descoberta. Só que, para o povo de Israel, não deveria descobrir a cabeça quando a coisa... Até que você podia fazer isso quando você estivesse nervoso, né? Mas, perante o Criador, você não pode fazer isso. Não descobrir a cabeça e não rasgar as vestes, né? Que era um costume de rasgar a veste por sinal de tristeza. Então não era para fazer isso. Continua. Nem rasgarei vossas roupas para que não morrais, e para que não venha a ira sobre todo o povo, mas permitirei a vossos irmãos, a todo Israel, a toda a casa de Israel, e lamente o ardor do fogo, que Yahweh os queimou. Então aí nós vemos aí que não descobrir a cabeça e nem rasgar a roupa. Então não é para descobrir a cabeça. Diante de nada. Nem da morte do seu filho, porque o seu filho foi um rebelde. Continua. E vós não saireis da porta do Mishkan da congregação, para que vós não morrais, pois o azeite da unção de Yahweh está em vós. E eles fizeram de acordo com a palavra de Moshe. E Yahweh falou a Arão, dizendo: não bebeis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo. Quando tu entrares no Mishkan da congregação, para que não morrais, terá um estatuto para sempre ao longo de vossas gerações, e para que tu possas colocar uma diferença entre o que é Kadosh e o profano. Então não beber bebida forte, e você, bebendo bebida forte, você não sabe discernir o que é Kadosh e o que é profano. Vai. E entre o contaminado e o limpo. E aí você não vai saber isso. Onde é o Kadosh, o profano, onde é o contaminado, onde é o limpo. Então nós... Continua. E para que tu possa ensinar para os filhos de Israel todo o estatuto que Yahweh falou com eles pela mão de Moshe. Então, que nós possamos ensinar a todos todo estatuto. Não só ele lá, mas está ordenado a todos nós, os escolhidos e os colocados diante do Criador, né? Para, né? Ensinar todo estatuto. Então, nós ensinamos todos os estatutos, falamos o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. É todos. Continua. E Moshe falou a Arão e Elazar e Tamar, os filhos dele, que foram deixados: levai a oferta do grão e resto das ofertas de Yahweh feitas por meio do fogo, e comei sem fermento junto ao altar, pois isto é muitíssimo Kadosh. E tu a comerás no lugar Kadosh, porque a tua porção, a porção de teus filhos do sacrifício de Yahweh, feito por meio do fogo, pois assim eu fui ordenado. E o peito movido e o peito da oferta movida tu comerás em um lugar limpo.
tu, teus filhos e tuas filhas contigo, porque elas são tuas porções e as porções de teus. E aí esse era que tirava da comida do povo de Israel para servir a eles, porque era o trabalho deles e eles não tinham herança. Continua. E que foram dados aos sacrifícios de oferta de Shalom dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito movido, eles estarão com ofertas feitas por meio do fogo. Da gordura para movê-la por uma oferta movida diante de Yahweh. E serão tuas, e de teus filhos contigo, por um estatuto para sempre, como Yahweh havia ordenado. Moshe diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, que já estava queimado. E ele ficou bravo para com Elazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, dizendo: porque vós não comeste a oferta pelo pecado no lugar Kadosh? E Elohim deu para levar a iniquidade da congregação, para fazer expiação por ele diante de Yahweh. O sangue não foi trazido para dentro do lugar separado. Vós realmente deveriam tê-la comido no lugar separado, como eu ordenei. E Arão disse a Moshe: nesse dia eles ofereceram sua oferta pelo pecado e sua oferta queimada diante de Yahweh. E tais coisas teriam me acontecido se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado. Seria isto correto à vista de Yahweh? E quando Moshe ouviu aquilo, ele ficou contente. Então, quer dizer, no caso, Moshe ficou contente porque o povo fez essa abominação, né? Ele queimou incenso que não fez algo que não era para ter feito diante do Criador. E aí, ele fazendo esse algo, então ele veio a morrer. E se eles tivessem comido a oferta, eles estariam em pecado, né? Eles não estariam limpos e eles iam morrer. Então, eles não comeu porque eles estavam imundos. Mas Moshe ficou muito contente com essa ação de seu irmão Aron, né? Porque Aron, ele fez esse tipo de coisa. Nós terminamos aqui a leitura da Torá. Então, Shalom!